Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o final, apenas esses versículos de 10 a 22. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Religião e revelação, ou revelação e religião. Queria que a gente meditasse um pouquinho a respeito disso. E acredito que esse texto é um texto talvez emblemático, um texto único, para a gente pensar um pouquinho a respeito dessas duas palavras, esses dois termos. E eu queria usar um símbolo para representar cada um desses termos. Na verdade, o símbolo é o mesmo, mas o uso desses símbolos pode ser diferente. O contexto da vida de Jacó foi um contexto sempre muito atribulado. A vida de Jacó não foi uma vida fácil. Jacó foi um homem marcado pelo nome, pela identidade, pelo caráter que tinha. O caráter de Jacó era considerado o de um homem esperto, de um homem que passava as pessoas para trás, de um usurpador. A palavra Jacó, o nome Jacó significa isso, enganador, usurpador. E ele tinha essa característica na vida. Ele não tinha muito critério com o caráter de integridade. Então, ele de alguma maneira ia se esquivando das circunstâncias e situações para levar vantagem, dando sempre um jeitinho. Jacó era judeu, mas podia ser brasileiro, porque isso é muito característico na vida de Jacó, do início ao fim. Se bem que, mesmo em determinado momento, há mudanças que vão ocorrendo e Jacó vai se tornando um homem com um compromisso mais intenso e mais firmado com Deus. Jacó havia enganado seu pai,
Não vamos contar toda a história, mas ele havia enganado seu pai, havia roubado uma bênção. Estranho isso, né? Porque é um paradoxo, é uma contradição dizer que alguém rouba uma bênção, mas é mais ou menos isso que aconteceu. Ele havia roubado uma bênção que deveria recair sobre o seu irmão, Esaú. Isso faz com que Esaú fique indignado. Esaú quer matá-lo e ele está em fuga. Jacó está em fuga. Sua mãe o orienta para que ele procure a casa do tio, Labão. E ele está nesse processo de ir até a casa do tio. E nesse processo, nessa caminhada, acontece essa experiência que nós temos aqui, da visão de uma escada. Nessa fuga, durante a noite, ele para em determinado lugar, encontra uma pedra e faz da pedra um travesseiro. A pedra que é um travesseiro. Travesseiro como símbolo do descanso, embora fosse uma pedra. E pedras são duras, então não deve ter sido muito fácil aquela noite, aquele sono. Mas diz as Escrituras que ele dorme, e enquanto ele dorme tem um sonho. E ele sonha com uma escada que ligava céus e terra. E anjos de Deus subiam e desciam por ela. E aí Jacó tem uma revelação clara de Deus. Isso nos diz que Jacó não conhecia a Deus, embora os seus pais tivessem tido essa revelação, embora ele tivesse tido talvez uma informação a respeito, o conhecimento de Deus que Jacó tinha era um conhecimento terceirizado até aquele momento. Talvez ele falasse a respeito de Deus. Ele até quisesse a bênção do pai que fizesse referência a Deus. Mas isso para ele ainda era algo distante, impessoal. Não era algo da natureza íntima, de uma experiência particular que ele tivesse. Não, ele não tinha tido essa experiência, porque a Bíblia diz que nesse sonho em que ele vê uma escada posta entre os céus e terra e anjos que subiam e desciam, Deus vem e se revela a ele. Versículo 13 diz: eis que o Senhor estava perto dele. Essa presença escondida de Deus na história. Mais uma contradição, mas é uma presença escondida de Deus na história. Deus estava perto dele. Isso não tinha a ver com a bondade de Jacó. Queria que você percebesse isso. Isso não tinha a ver com o quanto Jacó era íntegro ou não. Até porque os profetas vão deixar muito claro. E Deus vai deixar muito claro isso. Por mais que isso confunda a mente de algumas pessoas, está na Bíblia. Amei a Jacó e desprezei a Esaú. Simples assim. Difícil, mas simples assim. E Deus simplesmente estava perto de Jacó desde o início. Desde o começo, embora Jacó não o reconhecesse. Quando você vai para Isaías, Isaías diz algo muito interessante. Diz que Deus colocou o nome e o sobrenome em Ciro, que viria a ser aquele que emitiria a libertação do povo de Israel da Babilônia, sem que Ciro o conhecesse. Ou seja, Deus não tem esse compromisso que nós temos de ficar dizendo que... E sinceramente, eu acho isso, por mais que isso possa ser ofensivo, dizer para alguns, aqui nesse auditório, que você aceitou Jesus. Não existe isso. Sinceramente, isso não existe. Existe na nossa mente. Porque Deus está perto. E Ele é quem vai nos aceitando. E o que nós temos aqui é uma clara revelação de Deus a Jacó. Uma clara revelação. Perto de Jacó, Deus vem e diz assim: eu sou o Senhor. Olha que coisa, eu sou o Senhor. Ele está se revelando a um homem que não o conhecia e que precisava ter uma experiência com ele. Precisava ter uma experiência real, pessoal. E assim ao longo das Escrituras. Você não vai encontrar pessoas
que não tenham tido essa revelação e que tenham tido uma experiência real com Deus. Por quê? Porque uma experiência real com Deus necessariamente é uma revelação. Tem uma mulher samaritana, lá em João capítulo 4, que não tinha conhecimento nenhum, ou se tinha, era um conhecimento raso da religião. Ela tem alguns pressupostos teológicos na mente quando está conversando com Jesus, que lhe oferece uma água que ela não poderia tirar do poço, e água é essa que viria a dessedentar a sede dela. E durante essa conversa ela pergunta: me diz uma coisa, porque eu vejo que tu tens algo de profético. Eu vejo que você tem alguma coisa diferente dos rabinos que a gente ouve aqui em Samaria, ou daqueles que são lá da Judéia. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Me fala, aonde é o lugar da adoração? Aqui, nesse Monte Gerizim, onde os samaritanos adoram, ou em Jerusalém é o lugar da adoração? E Jesus diz: nem aqui, nem lá. Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ela não ficou muito contente com a resposta de Jesus, porque ela diz assim: bom, eu sei que vai chegar um dia em que o Messias virá, e quando o Messias vier, nós vamos saber exatamente tudo como de fato é. Ela está diante de Jesus, conversando com Jesus, recebendo ensinos de Jesus, que eu e você provavelmente gostaríamos de receber também. Ela está recebendo de Jesus propostas extraordinárias de vida. Ela está conversando com o Messias, mas enquanto Jesus não olha para ela e diz assim, ó: eu sou. A mesma expressão aqui que foi dita a Jacó é a expressão que Jesus diz para a mulher samaritana: eu sou o Messias. Sou eu que sou o Messias. Aí os olhos dela parecem ter uma abertura e ela entender que aquele com quem ela estava conversando era o Messias. Ela tem uma revelação de quem é o Messias. Você caminha alguns capítulos no Evangelho de João, chega no capítulo de número 9, e a Bíblia diz que um homem cego é curado, cego de nascença é curado. Excluindo os arredores do texto, tem muitas coisas interessantes nele, mas excluindo isso e indo ao ponto, a Bíblia diz que quando esse homem entra no templo, ele tem um encontro novamente com Jesus. Ele é curado, depois vai ao templo, e quando ele está no templo, ele tem um encontro novamente com Jesus. E Jesus diz para ele assim: você crê no Filho de Deus? E ele diz: quem é para que eu nele creia? Está de frente do Filho de Deus, foi curado pelo Filho de Deus, mas enquanto Jesus não olha para ele e diz assim: eu que falo contigo. Enquanto não há uma revelação, os olhos não se abrem. O homem era cego, agora ele vê, mas só quando Jesus diz eu que falo contigo é que ele definitivamente passa a ver, passa a enxergar. O Saulo, ele sai de Jerusalém, está indo para Damasco, com a intenção clara, inequívoca, de buscar aqueles que estão confessando Jesus como Senhor, e voltar com esses manietados, presos, com a intenção de que eles blasfemem, neguem Jesus, e se não fizerem, morram. No meio do trajeto, ele não está indo para uma igreja, ele não está indo para um culto, ele não tem intenção clara de conhecer ninguém, a não ser ir buscar os cristãos para que eles blasfemem, porque ele tem no seu coração uma religião, e ele faz isso sinceramente, de que confessar Jesus como o Senhor estava em colisão clara e direta com os preceitos e mandamentos reais das Escrituras da Torá. Então ele quer que aqueles neguem, renunciem àquilo que eles estão falando. Ele está indo rumo a Damasco. No meio do caminho, uma luz brilhou. Era meio-dia, e aquela luz brilhou de maneira
extraordinária, e a Bíblia diz que ele cai ao chão, fica cego 3 dias, mas depois que caído ao chão, ele tem uma conversa com um homem que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Quem é que vai até Paulo? No caso ainda Saulo? Jesus. Iniciativa total de Deus. Ele se revela, mas a luz é uma luz incandescente, muito forte. Ninguém conseguia olhar sem ficar cego, e Paulo olha, fica cego, e ele fala com Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas quem és tu? Eu não sei quem é você. E ele diz: eu sou, novamente, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daquele momento, daquela revelação, as coisas mudam drasticamente na vida de Paulo, de modo que capítulo 1 de Gálatas, ele diz assim, que aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Revelação. João capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Ou seja, essa tentativa de ir enxergar Deus, ver Deus, é algo que não é possível. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Revelação. É Deus que vem e revela-se a nós em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aí a Bíblia diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Mais uma vez, o verso 13 diz assim: eis que o Senhor estava perto. Agora o versículo 15 diz assim: e eis que eu estou com você, e eu guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Essa presença, de Deus caminhando com aquele a quem Ele elege, escolhe, e indo, e num determinado momento se revelando para que esse o conheça, e dizendo claramente de características, de situações específicas da vida, e caracterizando a vida, dizendo para o homem: olha, a sua descendência vai ser uma descendência como o pó da terra, e ele está sozinho no deserto. Nem se encontrou ainda com aquelas que lhe serão as mulheres, Lia e Raquel. Mas Deus já está vislumbrando o que vai ser, o que será, já declarando como as coisas vão acontecer, já anunciando cada particularidade, cada detalhe, e dizendo claramente: eu estou com você. E quando Jacó acorda, ele reconhece que Deus estava naquele lugar, e ele não sabia, porque nós temos aqui a presença escondida de Deus. Sabe, irmãos, Deus está sempre por perto. Nós não o reconhecemos na maioria das vezes, mas Deus está sempre por perto. Falando, se manifestando, se revelando. É muito fácil a gente ir se tornando crentes incrédulos. Mais uma contradição, né? Mas é muito fácil a gente ir se tornando crentes incrédulos, porque às vezes nós não achamos que Deus ouve a nossa oração, que Deus se importa. Em algumas vezes nós nem cremos que Deus existe de fato, sequer que Ele exista de fato. Mas a presença de Deus está ali, às vezes não
tão manifesta como nós gostaríamos, até que os nossos olhos se abrem, a gente percebe que a nossa vida inteira foi uma sucessão, não de equívocos, de erros, de acasos, de repentes, não, mas que a nossa vida inteira foi uma sucessão de um governo soberano e providente de Deus, nos conduzindo, guiando a nossa vida, guardando-nos, mesmo nos erros, mesmo nos fracassos, mesmo nos tropeços, em tudo Deus estava lá presente. E a gente muitas vezes tem que declarar, e eu não sabia, mas Deus estava presente. Em cada circunstância, em cada situação da nossa vida. Isso é a espiritualidade do Evangelho. Um Deus que está se revelando, um Deus que está presente no dia a dia, na história. A espiritualidade do Evangelho é essa, livre, de uma pedra que é feita travesseiro, onde nós descansamos. A espiritualidade do Evangelho é essa espiritualidade onde Deus se revela de uma maneira livre, independente, no meio do deserto, tendo por travesseiro uma pedra. Ele vem e diz, eu sou o Senhor. E ponto. Deus não fica pedindo autorização sua para ser o teu Deus. Ele simplesmente vem e declara, eu sou o Senhor teu Deus. Sou o Deus de teu pai, o Deus dos teus avós, e eu agora sou o teu Deus. Eu, de fato, tenho muitas dificuldades com esse negócio. Bom, a gente trata Jesus como se ele fosse um pedinte, ansioso para que nós digamos sim à petição dele a nós. Nós tratamos Jesus como se ele estivesse o tempo inteiro olhando com aquela cara do gatinho lá de botas lá do Shrek, sabe? Olhando com a mão espalmada, dizendo, ajuda eu, filho. Não, definitivamente não. Ele é Senhor da história. Ele tem o governo das nações. Ele se assenta no trono, não tem isso. Ninguém o ajuda porque o recebeu. Pelo contrário, todos estávamos perdidos e ele nos escolhe, nos traz para perto dele e diz assim, eu sou o Senhor. De agora em diante sou o teu Deus. Ponto final. Acabou a história. Acredito sim que Deus faz com que essa bênção se estenda de geração em geração, sem dúvida. Mas mesmo essa bênção estendida de geração em geração, nossos filhos só terão verdadeiro conhecimento de Deus quando os olhos forem abertos definitivamente como aquele cego e eles passem a enxergar de modo que Deus se revele a eles e diga, eu sou o Senhor, sou o Deus de teu pai, mas até agora a tua relação comigo foi uma relação terceirizada, mas a partir de agora será uma relação pessoal, porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, mas agora eu sou o Deus de Jacó também. Entende isso? Qual é o problema nesse processo? O problema é que nós fomos educados a viver religiosamente. Verso 17. Até aqui tudo está certinho, está dentro do protocolo, é o processo de Deus, é o método divino. Até aqui é o método divino se manifestando. Qual é o método divino? Deus vindo e se revelando. Seja uma luz que cega os nossos olhos ao meio-dia, seja um Deus que toca os nossos olhos e o abre, de modo que nós passamos a enxergar, seja um Deus que vem e nos oferece água e nós passamos a não ter mais sede, ou seja um Deus que se revela a nós no frio do deserto da nossa existência e diz assim, eu sou o Senhor. Até agora o método divino está em ação. Qual é o método divino? Vir e se revelar. Versículo 17. Isso gera temor no coração dos homens. E temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Começou todo o problema. Primeiro, porque Deus não tem um lugar para habitar. Irmãos, o lugar só é santo por causa do evento. Se você me dizer, esse lugar é santo,
Quando nós estamos aqui e no meio do evento Deus se revela, esse lugar é santo e a gente pode tirar as sandálias dos pés. Mas é o evento que empresta sacralidade ao lugar. Não é o lugar que empresta sacralidade ao evento. Eu vou à casa de Deus porque lá Deus se revela. Não, Deus se revela em qualquer lugar porque Ele é livre. Ele não é um Deus que está em gaiolas. Ele não tem templos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa aqui é só a nossa experiência, o lugar onde, quando reunidos, Deus se revela no evento, torna-se santo. Mas fora daqui é um lugar comum. Absolutamente comum. Ah, pastor, não fala isso. Essas pedras são santas. Não, absolutamente comum. Eu me lembro que entrar dentro de um templo mascando chiclete era proibido quando eu era adolescente. E aí os bancos ficavam cheios de chiclete embaixo. É ou não é? Lembra? Você sentava, colocava a mão assim. Quando não, um chiclete mascado novo. Por quê? Meu pai tem um gesto muito interessante. Todas as vezes que ele fala de Deus, ele tira o boné. Meu pai não gosta muito de ficar usando boné ou chapéu, a não ser quando está trabalhando, mas ultimamente agora, enfim, deixa quieto. Às vezes ele está me assistindo. Ele tira o boné. Então ele fala Deus e tira o boné. É um gesto bonito, respeito e tudo mais. Mas se você não tirar também, isso não significa que o Deus santo deixa de ser santo. Então não pode entrar de boné aqui dentro, não, gente. Onde já se viu, esse lugar é santo. É a casa de Deus, a porta dos céus. A casa de Deus e a porta dos céus é o lugar onde os nossos joelhos se dobram. É o lugar onde Deus se revela, e às vezes nem joelho dobrado existe. É o lugar onde Deus se revela. É o lugar onde Deus se revela. E às vezes Ele se revela nos lugares mais inusitados. Mais inusitados. Aí o Jacó começou a complicar as coisas porque ele está tomado, claro, de algo que precisa ser desconstruído dentro dele. O que precisa ser desconstruído? Toda a religião que ao longo dos anos ele carregou. De ser aquele que ouve as histórias do Deus de Abraão, de Isaac. Aquelas histórias talvez até o comovam, mas não transformam. Por quê? Porque ele não tem nenhum temor, ele não tem nenhum pudor em roubar a bênção do irmão, porque, enfim. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada e pegou aquela pedra que era o travesseiro. E agora fez daquela pedra, que devia continuar sendo um travesseiro, onde Deus se manifestou num sonho. E ele fez uma coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, que devia ter continuado com o nome de Luz. Tudo bem, depois Deus usa, né? Betel se torna um lugar muito, muito simbólico na vida de Jacó. Mas por que ele chama o lugar de Betel? Porque Betel significa Deus. Betel, a casa de Deus. Porque para ele, para Jacó, aquele lugar havia se transformado na casa de Deus, a porta dos céus. E Jacó fez também um voto. Sinceramente, vamos lá. Eu acho que nós podemos fazer compromissos com Deus. Não sou contra isso, não. Se você tem no coração fazer o seu compromisso com Deus, não quero que você deixe de fazê-lo. Mas na maioria das vezes, esses votos, compromissos que nós fazemos, ele vem carregado de apenas mentalidade religiosa. Eu vou fazer lá a oração
7 vezes, porque se eu fizer 7 vezes, Deus vai me abençoar na 7ª vez. Aí não acontece e você se frustra. Porque, na verdade, tudo que você está fazendo é uma troca, é uma permuta, uma barganha com Deus. E aí Jacó fez um voto e disse assim, começou já tudo errado. O que Deus disse? O que Deus disse? Aí, ó, veja, versículo 15. Eis que eu estou com você e guardarei por onde quer que você for. Eu estou com você e eu vou guardar você por onde quer que você for. Aí ele diz assim, se Deus for comigo, coisa da religião, gente. A religião é cheia de condicionar. Ó, se você fizer isso, o resultado vai ser esse. Se você fizer aquilo, o resultado vai ser X. Não. Deus já disse, eu vou com você por onde quer que você for e eu vou te proteger. Ponto final. Porque eu sou assim, Deus é assim. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele se assenta no trono. Pastor, isso é injusto, eu não sei, eu só sei que é assim. E Ele diz e faz e executa, e enfim. A gente simplesmente, a nós cabe olhar para esse mistério e dizer, ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem foi o teu conselheiro? Quem primeiro deu a Ele? A nós só cabe ficar admirados, a alguns revoltados, mas o fato é que é assim. E ele diz, se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e o menino não é nada exigente, né? For comigo, me guardar na jornada, me der pão para comer, roupa para vestir, mulher para casar, dinheiro. Você acha que não tem reticências? Na mente de Jacó tem, não tem aqui na Bíblia, mas ele colocou uma série de exigências para Deus, assim como nós. Nós também colocamos uma série de exigências para Deus no nosso relacionamento com Ele. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Se o Senhor fizer tudo isso direitinho, não falhar em nada, eu vou fazer o checklist no final. Então eu vou deixar o Senhor ser o meu Deus. Aí eu te aceito como meu Deus a partir de então. E, além de tudo, essa pedra que me serviu de travesseiro, que devia continuar sendo travesseiro, porque foi o lugar da revelação, que eu erigi como coluna, vai se tornar um templo. E será a casa de Deus. E o Senhor não sabe melhor que eu estou guardando para o Senhor no final. O Senhor está abismado e admirado com tudo isso que eu estou te oferecendo para o Senhor ser o meu Deus? O Senhor não sabe ainda o que eu vou fazer. De lambuja, para o Senhor voltar para casa alegre e feliz, de tudo que me concederes, mas nada além, porque isso aqui é igual carnê da Casas Bahia. Né? Tem gente que trata o dízimo igual carnê da Casas Bahia. Eu ganho 1.140 centavos. Então eu dou 100, eu não sou ruim de conta, gente, geografia não é meu forte. 110,04 centavos. E nenhum a mais, nenhum a menos, que é isso? Não é 10% o negócio? Eu darei o dízimo. Isso é religião. Pura e simples. E eu sei que você talvez não goste de ouvir isso. E eu sei que talvez as coisas fiquem confusas dentro da nossa mente, mas ninguém jamais viu a Deus. Religião é fracasso total, absoluto. Essa barganha com Deus, esse negócio de dizer, se o Senhor fizer, se eu ainda vou fazer isso, e enfim, a gente vai ficar quitado na nossa relação, isso aí é coisa que foi imposto sobre nós. Tá?
Espiritualidade do Evangelho se chama revelação. É Jesus Cristo vindo e se manifestando na minha e na sua vida e dizendo: de agora em diante você é meu. Ah, mas não, você é meu. E eu vou escrever o teu nome nas palmas da minha mão e ponto, acabou. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Não dentro do padrão que os homens determinaram, mas de acordo com o padrão divino. Divino. Vamos ficar de pé? Com isso, meu irmão, eu não estou dizendo que todas as coisas que Jacó disse ali para Deus não foram realizadas na vida de Jacó, porque Jacó se tornou um homem, inclusive, rico. Mas nada daquilo foi realizado porque Jacó condicionou a sua entrega. Não. Nada, nada, nada. Tudo foi resultado de uma revelação clara de Deus a Jacó. Deus não te abençoa porque Ele se tornou refém das suas condições a Ele. Deus te abençoa porque Ele é gracioso. Deus não te protege porque você cumpriu os teus votos. Deus te protege porque Ele é gracioso. O que eu queria dizer para você é que a revelação é tudo que a gente precisa. E a revelação nos leva para muito além da religião. Muito além. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti essa manhã e pedimos que o Senhor nos ajude a entender e a compreender qual é a espiritualidade do Evangelho, a espiritualidade da revelação de Deus a nós. Abrindo os nossos olhos, descortinando diante de nós as maravilhas da Tua grandeza, do Teu trono posto no céu. Ajuda-nos, ó Deus, a entender essa grandeza. E livra-nos, ó Pai, porque nós fomos constituídos dentro desse sistema de condições, de permutas, de barganhas. É natural que nós quase que involuntariamente comecemos a colocar condições diante do Senhor, a fazer trocas, permutas. Quase que involuntariamente nós estamos nesse pensamento, ó Deus, que nos envolve, que nos engessa e que nos faz ser, ó Deus, religiosos. Eu sou assim, Senhor, tantas vezes. Mas eu quero te agradecer que, para além disso, o Senhor é um Deus que se revela e vai nos guardando até o fim da nossa jornada, por conta daquela aliança que o Senhor teve a iniciativa de realizar. Então, meu Senhor, cuida de nós e guarda-nos por causa dessa aliança. E livra-nos desse sentimento de que somos nós, e é por causa de nós,
mas é por causa do amor do Senhor por nós e pela aliança que tu firmaste conosco, com os nossos pais e com aqueles que vieram antes de nós. Que seja assim no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.